Boa tarde a todos. Todo mundo já cansado, querendo ir para a premiação já. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aí ao Guto, ao Fabrício, ao suporte da Tati, aí, a todas as autoridades aí pelo convite. Para nós é sempre um prazer poder falar de cidades inteligentes. Eu também, como o Sérgio, ali, acho que o Sérgio já saiu da sala até, eu sou também curitibano. Tenho uma historinha legal para contar aí da fundação da nossa empresa e como a nossa empresa tem essa permeabilidade pública-privada e como a gente sempre nasceu com esse propósito de tentar transformar as cidades por meio de boas práticas, né? E como a gente é da terra lá do Jaime Lerner, como o Sérgio comentou, a gente chegou, eu sou de 85, né, na época que um pouco antes do Jaime Lerner ser governador do estado. Curitiba, obviamente, passou por problemas, né, na década de 90, quando você faz muito marketing, né, vem muita gente para a cidade, a gente passou por alguns problemas, mas quando a gente resolveu criar o iCities para trabalhar cidades inteligentes, a gente levou lá para o Jaime Lerner e falou: Jaime Lerner, olha aqui, ó, a nossa tese das cidades do futuro é essa aqui, né, e a gente levou lá para ele um hexágono que tinha lá uma ponta de economia criativa, né, o Paulo comentou muito bem aqui, uma ponta de sustentabilidade, a outra de comunidade, de mobilidade, comunicação, tecnologia. Ele pegou aquele hexágono, assim, ele olhou, ele girou e falou assim: acho que isso aqui não tinha que chamar Smart iCities, não. Isso aqui tinha que se chamar culhão. Porque se vocês quiserem fazer isso aqui, vocês não tem que ter muito culhão, porque gestão pública, mexer com gestão pública, mexer com política é complicado. E a gente falou: mas eu apoio, ele falou, eu apoio o que vocês querem fazer. E deu a benção e a gente seguiu. Então, hoje o nosso trabalho, né, tem sido fomentar, conectar principalmente, né, os atores da gestão pública com a privada, com a academia, né, que tem a nossa oportunidade de conhecer o Guto e o Fabrício lá na nossa missão de Barcelona, né, a gente, como o Sérgio comentou de Barcelona, a gente leva muitos gestores para lá para entenderem o que Barcelona fez. Barcelona também era uma cidade que tinha muitos problemas na década de 70, de 80, daí teve a Olimpíada, teve algumas coisas que eles passaram e eles criaram algumas coisas interessantes que são aplicáveis sim à realidade brasileira. E falando em realidade brasileira, né, eu gosto de começar com essa imagem, que é uma imagem que mostra a realidade de muitas cidades brasileiras. E aí quem é gestor, né, as autoridades, e quem ainda quer ser autoridade, pensa: pô, como é que eu vou resolver problemas de cidades brasileiras, tanto grandes como cidades pequenas, né? Tem cidades pequenas também que têm esses problemas, mas também eu trago coisas boas, né? Trago boas notícias que vocês conhecem muito bem. Tem cidades brasileiras que, como essa, cidade de Ilha Solteira, São Paulo, com só 26 mil habitantes, tem uma cidade que, quando a gente olha a imagem, né, acho que também o professor aqui, o Guto, comentou, o ambiente que a gente está faz muita diferença, né? Eu gostei muito que ele comentou, de a gente estar num ambiente aqui propício para uma palestra. Quando a gente olha uma cidade, ela tem que ser um ambiente propício para as pessoas viverem com felicidade, né? Então, o que a cidade faz aqui, de ter um ambiente agradável, com árvore, com ciclovia, com trânsito, não é uma coisa difícil de fazer numa cidade pequena, é um pouco mais difícil de fazer numa cidade maior, sim, mas a gente tem bons exemplos do país. E aí, quando a gente vê para essa imagem, muita gente acha: isso aqui é uma foto de alguma avenida em São Paulo, né, ou na China. Isso aqui é Los Angeles, né? E também teve um exemplo bom que o Sérgio colocou aqui. As cidades dos Estados Unidos, elas têm esse problema. São cidades também que foram planejadas muito para o carro, né? Assim como São Paulo. E uma imagem dessa mostra o quanto isso aqui tem questão de poluição, de quanto tempo a pessoa fica no trânsito, né? Foi falado aqui. A questão da violência, né? Esses ambientes são ambientes propícios para a violência. Então, são cenários que a gente vê hoje que estão cada vez mais trazendo problemas. Mas, por outro lado, um país, né, que é a Singapura, que há 40 anos atrás era um país talvez mais pobre que o Brasil, né, e em 40 anos, em 30 anos, eles conseguiram transformar, né, um país subtropical também, com uma realidade parecida com a nossa, em um país que é uma cidade-estado, praticamente, numa das cidades mais inteligentes do mundo, trazendo tecnologia, trazendo a questão do verde, né, o verde. A gente está vivendo aí, como também foi falado aqui, esse pico climático, né, e a gente já aprendeu com outros países, falando em aprender com outros bons casos, que cada vez mais verde nas cidades ajuda a reduzir essa questão da temperatura. Então, obviamente que plantar árvores nas cidades não é aquele clichê, mas ele tem um aspecto prático na questão do conforto térmico das pessoas nas cidades, né? E aí, contando uma historinha, eu gosto sempre de quebrar o paradigma, né? Todo mundo, quando a gente fala em Smart Cities, e principalmente cidades pequenas, né? Até evito usar o nome Smart City para uma cidade pequena, porque normalmente o gestor pensa: pô, isso aqui não é para mim, né? Smart City é aquela coisa, cidade dos Jetsons, ou cidade cheia de tecnologia. Minha cidadezinha aqui de 10 mil habitantes, eu não posso fazer nada. Mas o ponto é, cada vez mais o crescimento populacional vai demandar pressão de serviços de infraestrutura nas cidades, né? Aquilo que os senhores sabem muito bem.
o conceito de cidade inteligente ele veio exatamente para trazer mais eficiência e inovação em processos. Não necessariamente, como já bem foi falado aqui, não é só a tecnologia, né? A tecnologia ela é um dos meios que vai ajudar os gestores, que vai ajudar as pessoas a criar cidades mais inteligentes para nós, né? E favorecer esse desenvolvimento integrado e sustentável, que façam que a gente, no fim das contas, a cidade tem que ser um lugar onde as pessoas têm que viver felizes. Eu gosto do indicador que trabalha as cidades felizes. Se você conseguir tirar o indicador da cidade, conseguir medir quão feliz é a tua população, quanto feliz a pessoa é na tua cidade, é o que você precisa. Quer dizer que ela está sendo bem atendida pelo serviço, quer dizer que ela está tendo acesso ao emprego, acesso à educação, acesso à saúde, e é isso que a gente mede quando a gente fala em cidade inteligente, né? Aqui um conceito teórico, mas lá na década de 70 também a ideia inicial era que as cidades inteligentes iam vir com o advento de grandes empresas de tecnologia que iam fornecer solução para a gestão pública. Evoluímos, né? Depois veio a questão da liderança de governo, então, a partir do momento que as entidades públicas têm que determinar ações para melhorar a vida nas cidades. Mas a gente sabe muito bem, os senhores sabem muito bem, que só a gestão pública não consegue mais, sozinha, resolver os problemas da cidade. A gente precisa envolver outros atores, a gente precisa envolver a sociedade civil organizada, a gente precisa envolver a academia e a gente precisa envolver as empresas, cada vez mais as startups, a própria sociedade, para poder trazer soluções. E aí que a gente chega nessa terceira geração de cidade inteligente, que é a governança em rede, né? Onde agentes públicos, privados, sociedade se unem, aí sim para determinar ações prioritárias possíveis, como é o caso, uma das primeiras cidades que implantou um conselho de desenvolvimento regional, que foi Maringá, né? E aí, muita gente às vezes me pergunta, mas como que a gente consegue implantar um projeto que depois muda a gestão e o projeto morre porque esse projeto era da gestão e não da cidade, né? O projeto, a gestão ela tem que apoiar, mas o projeto ele tem que ser da cidade. E aí vou trazer de novo o exemplo de Barcelona, né? Até porque as nossas missões que a gente faz para lá, a gente mostra um pouco o cenário de como era Barcelona, e aí está aqui o Guto e o Fabrício para não me deixar mentir. Barcelona viveu esses problemas. Barcelona, na década de 80 e 90, como muitas cidades na Europa, as pessoas tinham problemas sérios de saúde por conta da poluição de carros, né? E eles tinham essas áreas degradadas e abandonadas porque a economia naturalmente muda. Antigamente, essa era a economia da indústria têxtil, né, na Europa, né, nesse século passado, e depois que a economia se transformou, né, para a nova indústria, eles ficaram com vários espaços assim. Eles desenvolveram um projeto, foi o desenvolvimento do Distrito 22 Arroba, que foi revitalizar a cidade de Barcelona, e eles conseguiram, em 10 anos, transformar para isso aqui. Eram de 22 quarteirões que eles tinham, e por meio de uma cooperação público-privada e com a academia, né, onde a prefeitura determinou as políticas públicas, chamou empresas, e um dos pontos interessantes, até que foi comentado aqui, como que você evita a segregação social, né? Se a gente olha para esse espaço, obviamente aqui tinham muitas pessoas de baixa renda vivendo nessa região, que se tornou uma região boa. E diferente do que aconteceu em muitos lugares do mundo, até inclusive no Rio de Janeiro, Califórnia, onde o valor do metro quadrado aumentou muito, ou seja, você acaba expulsando as pessoas para morar em periferias, o que eles fizeram aqui? Eles obrigaram as empresas que iam construir seus prédios corporativos a doar 10% da área que eles iam construir para construir habitações sociais. E eles conseguiram manter uma boa parte das pessoas que em vez de ter que ir se deslocar de uma cidade longe para trabalhar ali, as pessoas elas podem morar em lugares assim por conta da política pública da habitação social. Então, que baita capital político, né? Você poder ofertar para pessoas de todas as rendas morar perto de onde você vai trabalhar, morar perto de um ambiente onde tem qualidade de vida, né? E quais são os dados aqui, né? O que eles conseguiram com esse projeto? E aí eu vou repetir, acho que eu gosto de participar desses eventos, porque a gente acaba sempre uso muito o que os palestrantes anteriores falaram, quase até roubei um slide do palestrante anterior. Mas, basicamente, aumento de 77% de área de pedestres, fazer as pessoas andarem na rua, fazer as pessoas consumirem o comércio, foi o que o Jaime Lerner fez lá em Curitiba, em 1972. Sexta-feira, 6 horas da tarde, ele falou assim, vou pegar essas 2 ruas principais, que era onde o pessoal desfilava com os carros, né? Ele falou, vou fechar essa rua. Os comerciantes quase mataram ele, ele teve que sair da cidade porque os caras queriam matar ele. Mas depois ele pediu, eu quero 1 mês de teste para vocês verem o que vai acontecer. Depois de 1 mês, os comerciantes falaram, pode fechar mais 3 ruas. Deu certo. As pessoas começaram a andar na rua, diminui a violência, porque quanto mais pessoas na rua, menos violência, e o comércio melhorou muito. Então, Barcelona também fez isso, só que isso um pouco depois, né, nos anos 2000.
o que eu falei de novo, aumento de área verde. A área verde é boa, ela é agradável, ela reduz a temperatura da cidade também. Empresas, né? Atraiu emprego para essa região, 90 mil novos empregos, e a taxa de desocupação, que era de mais 60%, caiu para menos de 10%. Qual que é o grande ponto aqui, que eu acho que é um dos pontos que a gente precisa muito investir, e eu acho que o Brasil está investindo em parques tecnológicos, em educação de tecnologia. Em Barcelona, hoje, eles medem a questão do talento. Eles querem cada vez mais favorecer a criação de talentos, ou seja, quem nasce em Barcelona pode ir para o 22 arroba, pode se capacitar em cursos de tecnologia, pode realmente, em vez de ter que sair para fora, né, como bem aqui o ex-governador Paulo falou, as pessoas ficarem no Brasil. E você também poder atrair a talento de fora. Imagine se o Brasil tiver áreas desenvolvidas e o Brasil se for tão atrativo que vai atrair talentos de outros países para desenvolver o país. Então, Barcelona aprendeu que investir em educação, investir em tecnologia para jovens, para crianças, foi um dos aspectos que fez com que eles se desenvolvessem tanto dessa forma. E aqui também um conceito um pouco parecido do que foi apresentado na palestra anterior, mas eles fizeram isso em Barcelona. Como reduzir a questão dos carros e como deixar vias mais calmas, com investimento praticamente nenhum. Praticamente aquilo que o Sérgio comentou. É uma hierarquização viária. Então, eles pegaram quarteirões, né, 9 quarteirões, e fizeram alguns testes, e dentro desses 9 quarteirões, você não podia ter 3 faixas de carro, você podia só ter uma passagem para carro, ou você tinha uma delas que tinha um VLT, né, um veículo leve sobre trilhos, ou em algumas delas você tinha acesso só para bicicletas, ou acesso só para veículos elétricos, o veículo elétrico pelo ponto de não poluir. E, em algumas delas também, evitar até que o caminhão de lixo entre na rua, porque o caminhão de lixo tem toda a questão do barulho, da poluição, né, e do odor, e eles instalaram sistemas para coleta de lixo subterrânea. Então, eles criaram ambientes em Barcelona que parecem isso aqui. Estou mentindo, Guto e Fabrício, não era isso aqui que a gente via lá? A gente anda nesse bairro de Barcelona e a gente vê uma cidade viva, que tem criança brincando na esquina, que tem escola, que tem emprego, que tem tecnologia e que tem todo mundo vivendo junto. E é uma cidade que, como até o Sérgio comentou, os indicadores comparados com Atlanta, eles mostram o quanto eles conseguiram, de novo, até agora eu não falei nada de tecnologia de ponta, de 5G, de conectividade. São políticas públicas, pequenas intervenções urbanas que podem ser feitas nas cidades que já vão dar o impacto que a população precisa. E aí eu trago um caso aqui brasileiro. Esse foi um caso da cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, onde esse foi um case da Associação Brasileira de Cimento Portland. Eles pegaram uma rua e pegaram o prefeito e falaram: prefeito, pega essa cadeira de roda aqui, dá uma volta nessa quadra com cadeira de roda. E veja como que é a sensação de uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda, uma pessoa com deficiência, um idoso, andar numa rua dessa. Então, fizeram uma grande sensibilização da gestão pública lá, e partiram para a pavimentação, né? A pavimentação de concreto permeável, que ajuda também na questão de drenagem. O concreto permeável ajuda, inclusive, até se vocês forem ver, a cor, né? A cor do concreto sendo mais clara, ajuda, inclusive, na questão da redução da temperatura em dias muito quentes, né? E a água consegue fluir melhor. E, obviamente, eles fizeram a pavimentação inteira da rua. Foi um baita capital político aqui da gestão, na época desse projeto, junto com a BCP lá no Rio de Janeiro. Então, repetindo um pouco, né, com outras palavras, que já foi dito antes, pensar a cidade inicialmente na infraestrutura, no ambiente visível, no ambiente que as pessoas veem, naquilo que você está no lugar e vê. Pô, é agradável estar aqui, é agradável andar nessa rua, é agradável, eu quero ter um comércio aqui, eu quero trazer minha família aqui. Então, dar espaço, como já foi falado bem, para pedestres. Se a gente for ver hoje, inclusive é uma crítica até na rua da minha casa, lá em Curitiba, o pessoal tem feito muito a questão da iluminação na altura do pedestre, mas ainda não é na cidade inteira. Então, muitas cidades, a iluminação pública ela fica em cima da copa da árvore. Daí, quando chega a noite, a iluminação já é ruim. Quando você vai andar, as ruas são escuras, são altamente perigosas para você andar à noite, né? Então, são questões arquitetônicas, vamos dizer assim, que de pouco investimento, a gente consegue criar ambientes mais agradáveis nas cidades, né? E aqui é um exemplo da cidade de BH, que também um projeto de ruas completas que faz isso, né? Quanto custa pegar uma lata de tinta vermelha e pintar um chão de uma faixa de pedestre para deixar mais visível para quem está dirigindo que ali tem uma faixa de pedestre e que é um lugar que você já, por instinto, já vai querer frear, né? Reduzindo assim a questão de mortes no trânsito. E aqui um projeto bem legal do Recife, também da Ruas Completas, que também pegou uma área que era uma área muito mais ocupada por carro e também, basicamente, com pintar a rua, né? Você já cria um ambiente diferente para a comunidade.
para a comunidade poder levar as crianças para a rua, e você cria já um cenário, né, uma paisagem mais agradável para a população. Um outro case legal que eu quero trazer aqui é o case da primeira escola pública sustentável do Brasil, que foi o Colégio Estadual Eric Walter Heine, no Rio de Janeiro, que, além da infraestrutura, né, sustentável que eles trouxeram, eles têm oficinas de sustentabilidade. Como o Guto falou antes aqui, a questão da educação nas cidades do futuro é fundamental, porque quando a gente fala em cidade inteligente, a gente precisa criar uma nova cultura, uma nova geração inteligente para entender aquilo que a gente está falando. Então, trabalhar as escolas, trabalhar conceitos na própria infraestrutura da escola é um conceito que trouxe aí para o Rio de Janeiro esse reconhecimento. Aí sim, né? Eu acho que aí a gente consegue começar a falar um pouco de tecnologia. Esse foi um projeto que Curitiba fez, uma das cidades pioneiras, de trazer o aplicativo Saúde Já. Antes do Saúde Já, as famílias tinham que sair de casa, pegar um ônibus, ir até uma UPA, uma estação de saúde, e ficar lá 5 horas da manhã para conseguir uma senha para ser atendido não sei em qual dia, né? O Saúde Já veio exatamente no início para que as pessoas pudessem fazer seus agendamentos das UPAs e só ter que ir se deslocar no dia da consulta. Então, é uma inovação simples, é um aplicativo que, com certeza, na época, deu muito capital político para o prefeito. E depois ajudou, inclusive, na questão das vacinas. Eu podia controlar se eu já tomei a vacina ou não, se eu tinha que tomar a vacina, eu olhava tudo pelo aplicativo. Era o aplicativo que todo mundo usou. Outra questão, que acho que também já não é muito mais, já é mais clichê, mas eu tenho certeza que tem muitas cidades do Brasil que não tem ainda, é a questão do IPTU verde, né? Quantos milhões de reais uma cidade pode economizar trazendo IPTU para digital? Eu sei que Porto Alegre foi 7,5 milhões de reais simplesmente transferir o IPTU para o IPTU digital. E, obviamente, além de economizar dinheiro do cofre público, você ajuda o cidadão para não ter que ir na prefeitura pagar ou tirar um carnê de IPTU, ele pode fazer pelo aplicativo. E aqui encerro os cases mostrando isso aqui é uma imagem de um bairro pobre da cidade de Curitiba, que é um bairro onde era um antigo bairro do aterro sanitário da cidade de Curitiba, e que a nova gestão fez um trabalho espetacular. Eu queria mostrar para vocês esse vídeo de como o prefeito conseguiu pegar esse problema e transformar num grande projeto. Essa praça marca aonde a Vila 29 de Outubro termina e o novo Parque da Foz do Rio Barigui, no Rio Iguaçu, começa. Foi o marco da nossa intervenção nessa área onde vivem sob risco de enchentes 8.000 pessoas, perto de 1.693 famílias. 546 vão ficar onde estão, na Rua do Comércio e aonde não alaga, e as outras 1.147 irão mudar de lugar, ou para abrir ruas, ou para haver a realocação para terrenos mais secos, terrenos melhores. É o maior projeto socioambiental em curso no Brasil hoje e é com certeza a maior intervenção já imaginada na história de Curitiba de desocupação ou de desfavelamento. É com grande alegria que eu consigo fazer isso. Agradeço aos que me elegeram na outra eleição e peço que me permitam, votando 25, continuar esse trabalho. Foi nesse local, diante das 90 casas sobre palafitas, que já não existem mais, que eu decidi ser candidato a prefeito em 2016. Vem aí o bairro novo da Caxina. Então, vocês viram que ele usou bem o capital político aqui, né? O prefeito conseguiu criar um projeto, e isso foi, acho que na eleição, quando ele se reelegeu agora, de fazer um projeto e conseguir transformar, né, um bairro com um projeto urbanístico e fazer a questão social, ambiental. E o mais legal é que ele pegou onde era um aterro de lixo mesmo, eles construíram, fizeram uma licitação e construíram essa usina solar, acho que foi a primeira usina solar pública do Brasil, que praticamente atende toda a demanda dos prédios públicos da cidade de Curitiba. Então, isso ajudou aí o prefeito a ganhar vários prêmios internacionais, inclusive o último prêmio lá em Barcelona também. Então, como a gente
quer trazer a questão de como usar o projeto Cidade Inteligente para o capital político, é isso, é mostrar o quanto você está impactando a população na cidade, né? Mas aí aqui tem um ponto que é onde a gente barra, né? E como empresa a gente sempre se pergunta por que os municípios brasileiros ainda não avançaram tanto se a gente tem tantos bons exemplos, tanto no Brasil como fora do Brasil. E a gente percebeu aí ao longo desses 10 anos de existência, 12 anos de existência do iCities, que as equipes das prefeituras são despreparadas ainda, infelizmente, a nível do Brasil. A gente tem equipes despreparadas e desatualizadas que não conseguem conduzir os projetos. Secretarias são desintegradas, né, com sobreposição de dados. Você tem o mesmo dado do João da Silva na Secretaria de Educação, tem o mesmo dado na Saúde, e fica difícil para o gestor conseguir entender quem é o cidadão. Recursos, né, também a questão de dificuldade de elaborar projetos, captar recursos. A gente teve recentemente aí, né, vocês sabem melhor que eu, a redução de recursos federais. Isso impacta muito a gestão pública. Segurança jurídica, né, quando a gente fala com o gestor público, tem muitos que não entendem ainda como contratar inovação. Contratar inovação não é simples, nem sempre é uma licitação simples, né? A gente tem a nova lei da licitação, mas que ainda não é uma lei tão ainda usada por toda a gestão. E, por fim, né, que acho que é o ponto, se você não conseguir converter isso em capital político, não adianta nada investir em tecnologia por si só, investir em algum projeto, se isso não vai te trazer um ganho, né? Então, é por isso que o iCities nasceu, né? O iCities nasceu para ajudar a transformar as soluções e inovações que vão transformar a vida das pessoas por meio dessa conexão das cidades, dos gestores, né, com conhecimento, com eventos, com empresas, né? E aí, contando um pouco da história desses 12 anos, né, a gente já com os nossos eventos já teve impacto aí em 15 milhões de pessoas. Trabalhamos direto e indiretamente já com 500 cidades no país e temos aí mais de 200 empresas no nosso hub. O iCities também, em 2020, na pandemia, quando foi lançada, né, a Carta Brasileira, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, uma carta que foi lançada a nível ministerial, pelo Ministério, na época, de Desenvolvimento Regional, MCOM e MCTI, né, foi feito em parceria com a GIS, um instituto alemão, a primeira Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que era um entendimento global do que é cidade inteligente para a realidade brasileira, né? E a gente representa também a FIRA Barcelona no país, onde a gente traz o evento, né, de cidades inteligentes lá para Curitiba, para que a gente gere essa discussão, coloque os gestores, as empresas para conversar, né? E a gente tem também essa área de inteligência, que é de fato onde a gente consegue ajudar a gestão pública, né, desde uma sensibilização com programas mais a nível estadual, a nível SEBRAE, a nível governamental, até programas que vão de estruturação de projetos, transformação digital, até a contratação e implementação de soluções, sendo que a gente também tem um MBA em Smart Cities e programas aí para promoção e internacionalização dos municípios, que eu vou comentar um pouco mais à frente, né? A gente faz aí o maior evento de cidades inteligentes na América Latina, fica todos convidados a participar em 2024, agora 20, 21, 22, 24, vai ser a 5ª edição do nosso evento aqui no Brasil, né? O maior evento hoje, fora da Espanha, é o maior evento da rede da FIRA Barcelona. A gente está falando aqui de, além da Espanha, a gente tem evento nos Estados Unidos, ele saiu de Miami e foi para Nova York. No México, ele está em Mérida. A gente tem Santiago del Estero, na Argentina. Tem Bogotá, que entrou esse ano. Doha, no Catar, e Xangai, na China. E Curitiba representa aí o Brasil nesse evento internacional. Então, fica todos aí o convite para participar em março conosco ano que vem. Aqui alguns números da nossa última edição. Falei para o time lá, falei que ano que vem a gente tem a meta de ter pelo menos 600 prefeituras diferentes no evento. A gente teve 150 prefeitos esse ano, 35 países, todos os estados do Distrito Federal também participaram, 65 expositores, negócios gerados aí, enfim. Foi um evento realmente, para a nossa realidade brasileira, muito bom. Eu estou com o tempo acabado, eu vou pular o vídeo do evento. Eu quero comentar um pouco desse programa que a gente fez com o Sebrae Nacional. Foi um programa que o Sebrae Nacional nos buscou exatamente para levar a sensibilização para 181 municípios, que foram os municípios dos prefeitos que foram os finalistas e os vencedores do prefeito empreendedor. Então, a gente levou para esses municípios um curso EAD para que os gestores pudessem ter um nivelamento, né, subir a barra de conhecimento dos gestores sobre o que são Smart Cities, né? A questão da imersão técnica em Curitiba, como a gente faz em Barcelona, a gente também traz gestores para conhecer um pouco do que Curitiba fez, desde o Instituto Lerner, lá, do planejamento urbano, até os projetos de tecnologia que a cidade tem, a fazenda urbana, etc. Chamamos também esses gestores para o Congresso, para eles debaterem, para participarem de painéis e participarem do nosso Congresso lá em Curitiba. E para os 11 prefeitos que foram os vencedores estaduais, a gente fez uma assessoria de plano estratégico que foi pegar um pouco do que a cidade já estava fazendo
e levar para eles como transformar aquilo em plano de cidade inteligente, né? Aqui, um pouco do quem participou conosco na missão, a missão que a gente fez lá em Curitiba, o programa Smart City Brasil, que é um programa de governança. E aqui, por fim, a última ponto que eu acho importante comentar, que a questão de transformação digital nos municípios é exatamente isso, né? Se o município quiser partir para um projeto de cidade inteligente e atender melhor o cidadão, a gente recomenda muito que os municípios investam em transformação digital, em cadastro multifinalitário, para que o município entenda quem que é o CPF que está na minha cidade, quem que é o CNPJ que está na minha cidade e qual que são os terrenos que estão na minha cidade. Os principais geradores de receita, né, o ISS, o ICMS que vem do Estado e o IPTU, terem isso numa base organizada para que dentro de um sistema, depois a gente possa conectar aplicativos de saúde integrados nessa base, aplicativos de transporte público, mídias sociais para conversar com a população, né, essa é a evolução do 156, a questão do trânsito, a zeladoria urbana. Hoje existem startups, tem uma startup em Florianópolis que está fazendo um trabalho de as pessoas podem limpar as suas ruas e ganhar dinheiro da prefeitura por ter limpado a rua. Uma startup que criou uma inovação que ajudou as pessoas até, inclusive, ter uma renda extra só do fato de ela poder limpar a rua. Então, tem a questão da iluminação pública, educação, segurança e tudo mais, você pode integrar nessa base unificada, que hoje muitos municípios têm isso de uma forma dessegregada, e por aí vai. E a questão das premiações, participações em eventos, aqui eu faço o convite também para vocês, cidades que quiserem inscrever seus projetos. O ano que vem vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma premiação a nível nacional de projetos brasileiros em 5 categorias e que vai ter visibilidade internacional. Então, é o que a gente mais quer, promover gestores que têm bons projetos. Então, convido vocês a se inscreverem, depois até eu posso ver ali com o Guto como compartilhar o link da inscrição com vocês. Então, é isso. Eu só quero deixar de novo essa mensagem que, para nós, cidades inteligentes não são feitas por coisas, nem infraestrutura, nem tecnologia. Cidades inteligentes têm que ser feitas por uma sociedade mais inteligente. Obrigado.